abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais uma edição do programa TV Mar News. Hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. 2022 que é o ano da TV Mar, o ano em que a emissora completa 20 anos, 2 décadas de muitos serviços prestados. E daqui para frente, pela próxima hora, eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado para mais uma edição do programa TV Mar News, com as informações de Alagoas, do Brasil e do mundo, aqueles assuntos que ganharam repercussão nas últimas 24 horas. Estamos ao vivo também neste exato momento pelo portal Gazeta Web, que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Acompanhe também o programa através das nossas redes sociais. O nosso canal no YouTube, por exemplo, ainda hoje estará também publicando na íntegra esta edição. E você vai poder acompanhar. Mas antes, dá aquele like, aquele joinha, compartilha também com seus amigos cada edição do programa TV Mar News, trazendo muitas novidades para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta. As nossas redes sociais também na interação com a produção do programa, através do Twitter, do Facebook e do Instagram, onde nós temos também a possibilidade de mostrar a passagem dos nossos personagens, os integrantes da nossa equipe e os convidados do estúdio para as principais entrevistas. Lembrando sempre que o programa TV Mar News tem o oferecimento de plano de saúde Apivida. Credibilidade é a marca, né, do Apivida, a maior operadora do Norte e Nordeste. Tradição também sobra, na verdade. São mais de 4 milhões de clientes, mais de 20 anos atuando na área odontológica, 40 anos na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas. Então você já sabe, é a maior rede exclusiva do Brasil que tem agora o menor preço do mercado. Apivida, medicina inteligente a favor da saúde. Saúde, falando em saúde, é Apivida. Saúde para valer. Olha, nós vamos iniciando o programa de hoje trazendo muita informação, como de costume. Estamos ao vivo também pelas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter Fernando Palmeira. Ele que ao lado do Chico Nogueira, trazendo informações a respeito do processo de vacinação para crianças, né, nessa abertura aqui do TV Mar News. Estamos muito preocupados com essa onda, né, de pessoas infectadas com a Covid-19 e com a influenza. Você que, inclusive, não tomou ainda a sua vacina contra a influenza, a gripe, é bom se prevenir, é bom buscar, sim, os postos autorizados. É recomendada essa situação para você garantir a sua saúde. Estamos com muitos casos, hospitais, clínicas lotadas, com pessoas e muitos registros de casos de pessoas infectadas por conta desses dois vírus, o da Covid-19 e o da influenza, que também mata, viu, gente? Também mata. E por causa dessa situação, o Fernando Palmeira chega agora na abertura aqui do TV Mar News para trazer essa notícia com todos os detalhes, já que mais de 360 mil crianças serão imunizadas em Alagoas após a inclusão e autorização da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Fernando Palmeira, um grande abraço para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao vivo na programação da TV Mar, no programa TV Mar News, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Bom dia para os dois. Bom dia, um abraço para você, Viderlan, para todo o nosso pessoal, nossa equipe, a você que nos assiste, muito obrigado por estar sempre com a gente. É isso mesmo, você resumiu toda essa preocupação de infectologista e de todos nós. E é exatamente por isso que nós hoje abrimos a nossa jornada direto aqui do 2º Centro de Saúde, que fica na Praça da Maravilha, no bairro do Poço, nessa unidade de saúde que é Diógenes Jucá Bernardes. E trazendo exatamente detalhes da expectativa, além de todo esse chamado de atenção para a comunidade se precaver, não ficar achando que a tempestade já passou, porque não passou. Ainda são muitos os casos de Covid-19, somados também à influenza H1N1, H2N3, enfim, além das viroses que estão aí acometendo, inclusive causando óbitos em crianças devido à própria Covid. Então é bom não ir nessa onda de que não há problema com criança, que não se deve vacinar criança, o que na realidade deve ser um comportamento, um pensamento totalmente diferente. Mesmo porque a expectativa, desde o Ministério da Saúde, a Anvisa, que já aprovou irredutivelmente a vacina contra crianças numa faixa etária de 5 a 11 anos, e aqui em Maceió não é diferente. A expectativa é exatamente da chegada que está prevista para o próximo dia 13 de janeiro, da primeira remessa, que deverá chegar ao Brasil e Alagoas,
e até o final do mês, desse primeiro mês de 2022, mais vacinas com prioridade para as crianças com comorbidade ou deficiências permanentes. Portanto, já conversamos aqui com o corpo de enfermagens, de médicos, e a expectativa é essa. Peço ao que vai continuar na vacinação contra o Covid, inclusive lá no CTA, o Centro de Apoio ao Turista, que está recebendo turistas e muitos nativos aqui de Maceió, os habitantes de Maceió, nos postos que ainda estão aí, vacinando, inclusive com a terceira dose, e muitos já querendo mais uma dose de reforço. Portanto, 360 mil crianças entre 5 a 11 anos de idade deverão ser imunizadas nesses primeiros dias do mês de janeiro, e a previsão exatamente para a chegada do lote, como já dissemos, dia 13 desse mês. Então, nos próximos dias, teremos aí essa vacinação em massa contra o Covid às crianças. O imunizante é da Pfizer. Só aqui em Maceió serão mais de 106 mil. A Secretaria de Estado da Saúde, secretarias municipais, exemplo de Maceió, do Programa Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde, Anvisa, todos envolvidos indistintamente para a vacinação em crianças, porque, infelizmente, para aqueles negacionistas que disseram que as crianças têm imunidade e que não haveria nenhum problema, nenhum risco, e não a vacina, não é bem por aí. Já tivemos, lamentavelmente, óbito de crianças aqui em Alagoas e em Maceió. Então, é importante estar atento a esse serviço que a gente presta nesse momento, que é de suma importância para a saúde e para a vida também do público infantil. Então, fique atento, vamos aguardar com ansiedade até o dia 13, acredito que no máximo dia 15, a vacinação para as crianças nessa faixa etária aí de 6 a 11 anos de idade. Fique bem atento para não deixar esse público sem vacina. Infelizmente, o vírus ainda está aí, trazendo vítimas. Uma nota da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, seu diretor médico, que é um pneumologista, um cirurgião torácico, que é o doutor Arthur Neto, chamando a atenção porque lá também já está se ampliando o número de UTIs de novo, nessa que eu diria terceira onda do Covid, e além dessa virose e dessas outras viroses, como H1N1 e as outras que são variantes da influenza. Então, é importante estar atento e não levar isso na brincadeira. Vamos, sim, ter consciência de não aglomerar, continuar usando máscaras, álcool em gel, enfim, tudo isso que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, da Anvisa e secretarias de Estado e municípios de todo o Brasil. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do 2º Centro de Saúde, na Praça Maravilha, no bairro do Poço, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Adorno Melo, canal 525, NET, claro, e a gente segue aí no TV Mar News com Viderlan Araújo. É muito importante essa recomendação que o nosso Fernando Palmeira está colocando para você, telespectador, em redobrar a atenção, né, o número de casos. Nós conversávamos antes do programa aqui com a nossa produção e aproveitando também o ensejo para desejar aqui os parabéns para o nosso produtor Alexandre Lino, de idade nova, 41 anos, né? Mais novo, né? Eu estou indo para 42, ele tem 41, né? Então, sou quase um ano mais velho, né? Completando idade nova, e ele falava, olha, não tenho menos que 10 amigos hoje com sintomas, né? Com essas síndromes gripais. Né? E o que é que acontece? Pode ter Covid, pode ter essa gripe que tem tomado também conta, tomado conta de muita gente, né? De muitas famílias durante esse início de ano. Tem também as pessoas com diagnóstico de influenza também, né? Contaminados com H3N3, né? Então, acaba sendo uma situação realmente preocupante em todos os segmentos. E essa vacina que protege exatamente dessa possibilidade de uma propagação dessa gripe ainda com mais intensidade, com mais força e que pode matar, isso tem provocado uma ação também maciça das autoridades em todo o país, né? Quando se tem a suspensão de festas que propõem aglomeração, é bom também se pensar no aspecto também das festas privadas nesse momento, até porque a restrição ela não pode ser somente para os eventos
que envolve, por exemplo, as pessoas das camadas que sofrem com as questões de vulnerabilidade, né? Então, isso acaba sendo também muito importante dentro do processo, nos critérios para prevenir as possibilidades de um aumento no número de casos da gripe, da Covid e de outras doenças que podem ser transmitidas através das atividades respiratórias entre os seres humanos. Então, isso acaba sendo importante. Agora, nós precisamos fazer também o nosso papel, precisamos de proteção. E a vacina é o único mecanismo garantido que nós temos hoje para poder manter a nossa saúde em dia. Então, você que tem aí dentro dos critérios essa ordem que pode exatamente realizar esse processo de imunização e garantir também a sua participação através da vacina para poder se prevenir, faça. Não pense duas vezes, não. Vá realmente aos postos autorizados, tem postos do município, postos também autorizados pela Secretaria Estadual de Saúde para poder garantir essa segurança da população. E tem vacina, gente. Tem vacina para isso. Então, se dirija a esse local, leve também as crianças que se encaixam também nesse perfil para poder garantir a segurança de toda a sociedade. Nós estamos acompanhando atentamente um caso complexo desde a virada do ano que tem ganhado uma repercussão enorme nas redes sociais, que envolve a influencer digital Duda Martins, que afirma ter sido estuprada após um encontro em um bar aqui de Maceió. O caso ganhou muita repercussão e nós da TV Mar fomos atrás para buscar todos os detalhes. Acompanhe agora o trecho desse material que nós e a nossa equipe de produção envolvida nesse processo trazem todos os detalhes aí a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Eu tinha marcado com essa pessoa, estava conversando com ela, e aí, através dessas conversas, a gente tinha marcado de se conhecer lá no Lopana. E foi quando eu fui para o Lopana, e a minha intenção era voltar final da tarde. Então, cheguei lá por volta de umas 2h35 da tarde, e depois foi umas 3 para 4 horas, eu já tinha perdido a minha memória. Eu não lembro o que aconteceu a partir desse momento. Eu bebi 3 copos de gin com Red Bull, né? E depois disso aí eu perdi completamente a memória. Eu não lembro de como eu saí de lá, eu não lembro o que aconteceu no apartamento dele, eu não lembro se foi ele sozinho. Enfim, eu só acordei no sofá dele, ele chamando para ir embora, né, de forma bem grotesca, e perguntando sobre as minhas coisas. E ele falou que eu estava sem as minhas coisas, que eu tinha deixado no táxi. E aí foi quando, tipo, eu por estar meio drogue, né, acabei consentindo e disse, vamos lá no Lopana para ver se não está lá, né. E quando eu perguntei lá à moça se estava lá ou não, ela disse que eu tinha saído com as minhas coisas. E aí eu peguei e voltei para casa. Quando eu acordei melhor, realmente no outro dia, eu vi pela a localização do buscar do iPhone que o meu celular se localizava onde ele estava hospedado. Você chegou aí até ao local onde ele estava hospedado? Foi no apartamento dele que tudo aconteceu? Foi. Foi no local do apartamento dele que aconteceu. Eu não lembro o que aconteceu especificamente lá. Eu acabei indo com a polícia. E quando eu fui com a polícia lá, foi que misteriosamente a minha bolsa apareceu com a minha amiga. A bolsa, o telefone? A bolsa, o telefone e inclusive a minha calcinha, que eu tinha chegado sem calcinha em casa. Só percebi que estava sem calcinha quando eu cheguei na minha própria casa. Você reclama de que houve agressão física também no seu corpo? Sim. Hematomas ou sim. machucadura? Eu estava com um galo na cabeça, estava com hematoma no peito, estava com a ferida na minha vagina e eu estava com machucado aqui também no queixo. E o que eu estou sentindo mais é uma questão de não estou conseguindo dormir direito, com as crises de ansiedade. Mesmo não lembrando, eu tenho alguns traumas inconscientes que ficaram desse episódio. Já levantaram a identidade desse indivíduo aí? Já levantaram. E eu estou torcendo para que ocorra o mais rápido possível as investigações, porque eu, muito mais do que as pessoas, quem quer saber do que houve sou eu, né? Porque eu esperei 4 dias antes de acionar as mídias, antes de acionar a minha rede social, porque eu não queria ser conhecida por isso, eu não queria nem mídia sobre isso, porque não é uma coisa que é boa de ser falada.
mas se é necessária, eu vou colocar a minha cara a tapa, sim. Você, de imediato, procurou fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, à Delegacia Especializada? Como é que está o andamento dessas investigações aí? Sim, eu fui na Delegacia da Mulher, lá no centro. Eu fui atendida por um escrivão e ele disse que não seria abuso sexual, estupro, porque ele não estava com a faca nem com a arma na minha cara. Então, isso não poderia ser considerado, né? Foi o que ele falou. O paradeiro do agressor, vocês têm ideia? A polícia já sabe onde anda? Sim, a polícia já está em andamento nas investigações. Inclusive, a minha advogada ela pode dar até mais detalhes sobre isso. Eu estou cuidando mais dessa minha parte emocional, que ela está muito abalada. Mas o que eu sei é que ele já foi ouvido, né? Que, inclusive, ele falou que eu estou fazendo isso por likes, né? Só que antes disso tudo, eu tenho uma história, né? E as pessoas, elas me seguem e estão me apoiando justamente pela mulher que eu sou, né? Pela mulher que eu sempre me mostrei ser. E é por isso também que eu estou colocando a minha cara em frente a essa causa hoje e buscando apoio, né? Das redes sociais, das mídias e das mulheres também e dos homens também que se solidarizam com a causa. Após as denúncias, Duda Martins ainda teve a sua conta do Instagram desativada e depois de uma mobilização dos fãs através das redes sociais, a conta foi novamente ativada e pelo menos devolveram, por exemplo, esse direito dela manusear as suas contas no Instagram. Até porque, pelo que se tinha conhecimento, ela tem mais de 200 mil seguidores. E como regra de um bom jornalismo, nós fizemos questão também de ouvir o outro lado. O advogado de defesa do acusado de estupro nega o crime e diz que a relação foi consensual. Acompanhe. Desde o primeiro momento que eu escutei em algumas redes sociais, ela falando que acordou às 3 horas da manhã, ela pode ter acordado em qualquer lugar, menos na residência dele. Ele a deixou em casa, junto no Uber, às 10h50 da noite. Ele saiu para uma festa. Tudo que ela fala é inverídico. São falácias em cima de falácia, em busca de uma autopromoção. Eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento, onde ele a convidou no dia 29 para se divertir em um quiosque em Maceió. E após essa diversão, como duas pessoas adultas que se atraem, foram para sua residência. Houve o ato sexual? Sim, consensual. Aqui não existe um ato forçado. Se eu tenho uma noção, as câmeras vão mostrar ela dançando, ela cantando, ela o beijando. Como é que uma pessoa que foi agredida, uma pessoa que está sendo forçada a fazer, que foi dopada, como ela alega, é tanta falácia que me deixa preocupada. Ela já ultrapassou o limite de acusações, mas assim, isso não vai passar despercebido. Só que o que aconteceu da bolsa? Quando ele diz, Florzinha, eu preciso ir para o evento. Vamos? Ela, tudo bem, me deixa em casa. Quando ela vai de Uber para casa, ela chega e diz o seguinte, a minha bolsa, o meu celular, o que me deixa mais espantada é que esquecer um celular é um pouco difícil, né? Depois de quase 7 minutos de corrida, ele fala, Florzinha, você tem meu celular, você tem meu Instagram, você tem minha residência. Amanhã você pega porque o pessoal está me esperando. Foi isso que aconteceu. Ela falou, então me deixa na casa do meu pai, porque eu tô sem chave de casa. Ele paga o Uber por Pix, porque a corrida ela é finalizada. E aí leva ela até a casa do pai e depois segue para o show que estava tendo aqui em Maceió. Tudo isso eu tenho como provar. Logo em seguida, de manhã, quando ele acorda, tem várias ligações no celular dele de uma amiga pedindo a bolsa. Ele passa o endereço. Se ele fosse um estuprador, ele estaria com esse comportamento? Ela liga meio-dia pedindo a bolsa, ele passa o endereço e o número do apartamento que ele está. Logo mais, ela some, ele liga e fala, ela não está precisando do celular não, das coisas dela? Diga onde é que você está para eu te levar. E é isso que acontece. Então, tudo que ela está dizendo não passa de falácias, é engajamento na rede social. E isso precisa cessar. Ele teve a iniciativa de deixar Maceió? Não, ele continua em Maceió, ele está de férias. Ele está aqui à disposição da justiça.
Ele não tem por que fugir. Pelo contrário, ele quer que a justiça seja feita. Eu peço em nome dele que as autoridades possam, de fato, investigar e mostrar para a população alagoana a verdade. A defesa está estudando, né, junto com todos os advogados que compõem a banca de defesa, né, do suposto acusado, que para nós, na verdade, é uma vítima, né, de uma denunciação caluniosa, mas que também deve ser analisado ponto a ponto, para que se tenha, após a análise dos resultados dos exames, as medidas que serão tomadas com relação ao acusado, principalmente com relação aos pedidos que serão feitos perante o Poder Judiciário competente. Eu quero comunicar à sociedade alagoana que o meu cliente ele é inocente, ele pede justiça. Eu quero pedir a toda a população que tem um pai, que tem um irmão, que tem um filho, que possa aguardar as conclusões da polícia. Não vamos colocar ele para Cristo, não vamos fazer esse linchamento, que até que prove ao contrário, ele é inocente. E assim, ó, ele é inocente. A gente vai continuar acompanhando este caso que já está na esfera judicial. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitos outros assuntos, entre eles a tradicional Festa de Santa Amaro será tema logo depois do intervalo. Voltamos já.